Eu já passo aqui a palavra para a Sônia, para fazer a sua fala inicial. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui e ver que existe, né, um fórum de debate falando sobre o capital e a humanidade, né? Eu sou vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Foi fundada há 8 anos atrás, com a Luísa Helena Trajano sendo a nossa... juntas, né, fundamos esse grupo. Hoje nós contamos com 98.600 mulheres, queremos chegar a 100 mil, porque no ano que vem nós vamos fazer, agora, dia 28, vamos fazer um grande planejamento sobre o que nós queremos para um Brasil mais igualitário, um Brasil muito melhor, olhando 4 pilares, que será a educação, a saúde, a habitação e emprego, que a gente sabe que isso hoje é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e também para a inclusão da mulher. Esse ano, não sei quem aqui acompanhou, né, esse movimento gigante da sociedade civil, que foi Unidos pela Vacina, em que, em janeiro, a Luísa nos chamou lá ao nosso grupo e falou: a gente precisa se movimentar porque nós queremos, vamos colocar isso, queremos vacinar todos os brasileiros até setembro. Naquele momento, isso era começo de janeiro, eu falei: meu Deus, como é que faz acontecer isso dessa forma? E fomos, o grupo foi ao IDV, foi à sociedade civil como um todo, fizemos uma pesquisa com 5.569 municípios, só um município não respondeu à pesquisa, para saber quais as necessidades que os municípios tinham de equipar melhor as suas UBSs para que pudesse ter uma vacinação rápida. E isso aconteceu, 4.000 e poucos municípios aderiram. Com isso, tivemos doações, quando a gente está falando, quando a sociedade civil se movimenta, doações de pessoas, de empresas, uma união de mais de 10 mil pessoas, conseguimos mais de 50 milhões de reais, e estamos acabando de fazer as doações agora nesses municípios em todo o Brasil, que são das câmeras frias, de vários produtos que precisavam. Só estou citando isso antes de falar do Fundo Dona de Mim, o tanto é importante do engajamento de uma sociedade civil e quanto um chamamento legítimo movimenta um país, né? Então, mas eu quero colocar, eu sou a vice-presidente do grupo, e no ano passado uma garota que eu faço mentoria lá do Rio me ligou falando da dificuldade que ela tinha naquele momento, ela fazia, a mãe cozinhava, ela entregava as quentinhas ali na região que ela morava, mas tinha acabado os pedidos e ela tinha só uma geladeira para condicionar as quentinhas e não tinha acesso a crédito para poder comprar um freezer. Estamos falando de um freezer, né? Não é nenhum valor tão alto, mas ela não tem acesso a crédito, eu chamo de mulheres invisíveis. Nisso, um banco, que é um banco de microcrédito, chamado Banco Pérola, um banco regulado, eu sou investidora, me ligou dizendo que tinha o dinheiro para me devolver, e eu rapidamente tive a ideia de falar: vocês conseguiriam fazer um microcrédito para mulheres? Contei mais ou menos a minha ideia. Nisso me surgiu o nome que eu ia colocar, era Vai Passar. Depois eu vi que era mais apropriado para uma escola de samba do que para um fundo, para um microcrédito. A gente daí já juntou mais mulheres que foram ajudando. A gente fez, então, o Fundo Dona de Mim. Isso começou em começo de julho do ano passado, inicialmente, só que eu precisava de funding. Onde é que eu vou arrumar grana? Tinha minha cota, chamei as minhas irmãs, e assim começou eu comecei a conversar uma mulher, indicando outra mulher, e assim a gente chegou a 67 mulheres doando dinheiro para a gente colocar de pé esse projeto que chama Fundo Dona de Mim. E o mais interessante é que essas mulheres que doaram também doaram o seu tempo depois para fazer mentoria, fazer acolhimento às mulheres que receberam dinheiro. Então, na primeira etapa, a gente fez para 335 mulheres de todo o Brasil que tinham que ser MEIs.
Depois, conversando com o BTG disponibilizou para mais 1.000 mulheres, também mês. Mas chegou um momento em que eu vi que a gente tinha que dar um passo para trás. Muitas mulheres não são MEIs, muitas mulheres das comunidades não têm como ter o acesso a crédito nenhum. Então, a gente criou um outro modelo, que é um modelo baseado no Yunus, que é um modelo de microcrédito, em que eu fui ao Capão Redondo, juntamos 45 mulheres, fizemos 9 grupos. Cada mulher, ela primeiro tem que se preparar, ela tem que fazer um curso na Rede de Mulher Empreendedora. Se alguém não conhece, começa hoje um fórum. A rede tem 1 milhão de mulheres que eu estou falando de baixa renda. Então, ela tem que fazer um curso na Rede de Mulheres Empreendedoras, juntam-se 5 mulheres, tem que ter uma líder, e elas recebem, depois de receberem esse certificado lá da rede, ela recebe R$2.000. R$2.000, gente, muda a vida de muita gente, viu? Porque ela pode se comprar uma batedeira de bolo, comprar sua forma, fazer as embalagens e vender o bolo. Então, eu estou colocando aqui os exemplos que a gente tem, são milhares no Brasil inteiro. E aqui, nesse momento, também venho... Quem quiser falar depois comigo sobre isso, sobre o Fundo Dona de Mim, ele é apoiado pelo Banco Pérola, pela Rede de Mulher Empreendedora, mas ele está conectado ao Grupo Mulheres do Brasil. Tá? Então, hoje, a gente já tem 500 mulheres das comunidades aqui de Capão Redondo, Paraisópolis, lá em Recife e tudo mais, que a gente está apoiando para que possam começar ou ter uma chance de ter um micronegócio e, dali, elas poderem continuar as suas vidas, serem donas das suas escolhas e das suas vidas. Muito obrigada. Obrigada, Sônia, por compartilhar essa história inspiradora, né? E o interessante é você ver como essas mulheres, 1 milhão é algo impressionante, mas, assim, pensar o quanto elas impactam na vida das outras pessoas, né, que fazem parte de suas famílias, né, os seus filhos, e o desenvolvimento dessas mulheres proporciona o desenvolvimento de toda, enfim, as pessoas que elas são responsáveis, né? Vamos ouvir a Amália, então, 21 anos à frente do Fundo Elas. Compartilha um pouco para a gente, Amália, como é que foi essa história e o que está sendo, né? Bom dia a todos e todas. E o primeiro quero agradecer a Paula Fabiani pelo convite e à equipe do IDES pelo carinho e o cuidado que têm tido comigo. Obrigada de coração. E falando de cuidado, o cuidado é essencial nesse momento que nós estamos em pandemia. E quem são as cuidadoras da sociedade? As mulheres. Quem foi o que ficou para as mulheres, quando elas ocupam o espaço da vida privada, muito mais que o espaço da vida pública. Hoje, graças ao esforço de movimentos, graças aos esforços da sociedade civil, nós temos uma mudança muito importante, mas ainda temos que fazer mais. Meu sotaque, ele é mexicano-nicaragüense, né? Sou mexicana, tá? E moro no Brasil faz 25 anos. Assim, se eu faço um deslize na língua portuguesa, eu peço desculpas amavelmente. Por que investir nas mulheres? Porque as mulheres são agentes de transformação social. Vocês todos e todas sabem disso aí. Por razões de justiça, também. Por razões econômicas, essencialmente, também. Porque as mulheres são realmente muito importantes para o crescimento e o desenvolvimento de um país. Não sou eu que falo que sou mulher. É o FMI, o Banco Mundial, é o Fórum Mundial Econômico, de Davos, todos eles falam isso. Por um senso de justiça, por um senso de direito também. Mas, nesse momento de pandemia, nós sabemos que os casos de violência, em geral, contra as mulheres, eles são exponenciais. E é muito importante acabar com esse mal na raiz do problema. E a raiz do problema é estrutural também. É tão estrutural como a raiz do problema do racismo.
E nós, não elas, nós não separamos equidade de gênero de equidade de raça. Para poder ter equidade de gênero, é muito importante ter equidade de raça, especialmente no Brasil, onde mais de 50% da população, se juntamos todos os que chamam de pardos, que eu não gosto de chamar assim, mas é chamado assim, é população negra, mais de 50%. E nós sabemos que 40% das mulheres no Brasil são chefes de família, e são mulheres sem marido, e são mulheres, muito delas, pobres. Você mencionou a Bolsa Família. A Bolsa Família foi muito importante para as mulheres, porque eram as mulheres as que recebiam o recurso. E porque as mulheres tinham que levar as crianças à escola e tinham que ser vacinadas. Voltando à pandemia, a vacina é muito importante. E, voltando à pandemia, a vacina é importante. E quem está à frente do combate à Covid? 70% das pessoas que estão à frente do combate à Covid são mulheres no mundo. Voltamos à economia do cuidado, né? A economia do cuidado é sumamente importante. Vou parar aqui porque 21 anos eu não posso falar em 10 minutos, tá? É muito trabalho. Mas eu quero só comentar alguma coisa que a Paula me pediu para eu comentar, e é o relacionamento delas com parceiros, e especialmente com parceiros da iniciativa privada. E a pergunta era quais eram os benefícios e os ônus. E, nesse sentido, eu acho que a proximidade entre sociedade civil e empresa é sempre um ganha-ganha. Eu não acredito que seja benefício ou ônus. Nós, nesses 21 anos, aprendemos muito das empresas, e as empresas também. Mas, por que ganha-ganha? Porque no momento em que nós nos sentamos a trabalhar colaborativamente, a co-criar, e quando nós doamos, nesse momento, o nosso financiador está feliz, mas mais feliz ainda quando tem resultados positivos dessa doação. A segunda questão, quem ganha também? As organizações da sociedade civil, porque estão tendo um recurso que, neste momento, elas estão fazendo que seja flexível, não mais por projeto. Para quê? Para fortalecer institucionalmente as organizações de mulheres no Brasil. Quem ganha também? Ganha a cidade onde estão essas organizações, ganha o bairro onde estão essas organizações, e ganham elas porque cumprem sua missão, mas, sobretudo, porque sabemos que os direitos das mulheres estão avançando e os direitos da população LGBT também. Eu acabei, já esgotei meu tempo? Tá bom. Obrigado. Eu queria colocar aqui para vocês uma questão, então. Olhando aí da posição, acho que a gente falou de diversos aspectos, né? Tem uma trajetória do grupo Mulheres do Brasil, né, de empresárias, enfim, mulheres em em posições de liderança, olhando para essa questão de equidade, mas também o desenvolvimento do país. A gente olhou do olhar de iniciativas sociais, do poder de transformação. Acho que você trouxe bastante dados, né, Amália, que provam isso, do papel da mulher na nossa sociedade para o seu desenvolvimento. Bom, a gente está aqui num momento... É para ser otimista, né? Mas vamos reconhecer primeiro, para depois a crise que estamos, para depois a gente ser otimista, né? Num contexto de desafio, de alguns retrocessos. Então, nesse cenário, assim, e com a trajetória de vocês, com os aprendizados e um pouco de espírito de resiliência também aqui, o que vocês veem de perspectivas, né? Ou de pilares que a gente deve fincar ou perseguir ou perseverar para, enfim, ajudar a nossa sociedade a gente sair dessa e olhar aí para construir um futuro. Olha, eu vejo, nesse trabalho que nós vamos fazer agora, dia 28, desenhar o país através do olhar da mulher, né? do como é que nós, mulheres, podemos contribuir para esse desenvolvimento, né? No Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem 20 causas. Então, nós temos lá a causa da violência, igualdade racial, educação, políticas públicas.
E a gente sabe que tendo mais de 100 mil pessoas, 100 mil mulheres, que, olha, eu quero aqui chamar todas as mulheres a se inscreverem em Grupo Mulheres do Brasil.org.br. É muito importante a gente ter as mulheres o máximo possível para que a gente possa representar o Brasil, representar esse país que a gente tanto ama, né? E acredita, eu acredito no Brasil, mesmo vendo tudo que a gente está vendo, mesmo as dores que nós estamos passando, mas a gente vê que, lá em janeiro, quando eu achei que não ia ter uma vacina, eu hoje já tomei a 3ª vacina, gente. Talvez o país que está mais bem hoje em vacinação do mundo seja o Brasil. Por quê? Porque a sociedade civil assim o quis, mesmo que tenha negacionismo. Então, eu acho que está muito dentro da nossa alma de fazer isso. A gente viu o tanto que a sociedade civil se movimentou no ano passado, quando precisava de cestas, quando faltou comida à mesa. Eu faço parte do conselho do Amigos do Bem, não sei se vocês conhecem, o maior projeto social lá no Nordeste, em que, naquele momento, a Alcione se preocupou muito mais de levar o alimento, levar a educação, principalmente, para não contaminar tantas pessoas, e todo mundo ajudou a fazer isso. Então, não faltou comida na mesa lá no sertão. Então, esse movimento, isso aqui, gente, é o nosso exemplo de que a gente pode fazer, sim, o nosso país dar certo. Né? Quando durante esses últimos quase 2 anos, né, a gente fez várias palestras, participou de várias reuniões e tudo mais, tudo na telinha, né? E eu fiz algumas reuniões com as mulheres que receberam o dinheiro lá do Grupo Mulheres do Brasil, e eu vi, através daquela tela, a diferença da nossa sociedade. Enquanto numa tela que eu estou falando com empresários, executivos, ou mesmo empreendedoras, a tela é toda arrumadinha, quando entrou esse pessoal da sociedade, eu vi uma outra tela. Eu vi aparecendo por trás a família, eu vi as pessoas trabalhando, mas querendo participar, querendo aprender e tudo mais. Então, eu acredito no meu país, eu acredito que nós que estamos aqui hoje podemos fazer a diferença porque a gente quer, né? E tem que ser do coração, viu? Não pode ser simplesmente porque está lá numa norma, numa regra. Eu acredito que você, Amália, começou isso, foi do teu coração. Ninguém foi lá e disse, Amália, né? A mesma coisa quando eu pensei no Fundo Dona de Mim, eu gostaria, né? A minha inspiração é o Yunus, tornar o banco, né, através do apoio do Banco Pérola, da Rede de Mulher Empreendedora, tornar o Fundo Dona de Mim um grande movimento até de botar luz para essa mulher que nunca teve acesso. Ela não tem mesmo. Quando eu comecei a olhar o score dessa mulher, eu fiquei assustada. Eu desisti. Falei, não dá para ver o score delas, porque se eu ficar olhando, essa mulher emprestou o nome para um tio, para um parente, ela perdeu já o direito a ter crédito. Então, eu acho que a gente precisa acreditar, sabe? Eu acho que é um momento que eu falo até com um termo muito eu acho que é o momento da compaixão, né? Por uma sociedade que precisa disso. Então, eu vejo com esse olhar. Obrigada, Sônia. Amália. Eu estive lendo sobre economia, não sou economista, eu sou comunicadora, mas eu estive lendo sobre economia para os próximos 10 anos. E os dados são no mundo, e os dados são terríveis, né? Nós vamos ter que reconstruir o mundo. Vou fazer uma referência, como quando existem terremotos, eu vivi 2, vivi uma guerra, e viver terremotos e uma guerra significa depois reconstruir. E nós vamos ter que reconstruir o mundo. Mas reconstruir o mundo desde uma outra lógica. Não pode ser o normal de 2019. Não pode ser em nenhum dos âmbitos. Das 3 temáticas que vocês escolheram e que estão certas. Equidade de gênero, equidade racial e justiça socioambiental. Não pode seguir mais o planeta. E, nesse sentido, todos e todas temos que nos engajar. E não nos engajar da boca para fora, nos engajar mesmo, nos engajar em mentes, corações, mas em políticas públicas também. E políticas públicas
desde a sociedade civil, o Estado, o STF, etc., mas também nas empresas, né? Nas empresas, independentemente que existam normas e protocolos, como você falou, sobre equidade, inclusão de diversidade, eu não gosto muito da palavra inclusão, porque depois, em outra conversa, eu falaria para vocês por quê. Mas eu acho que, além de elaborar normas e protocolos nas empresas, se deve fazer uma profunda sensibilização com cada um e cada uma dos funcionários, dos colaboradores, das pessoas terceirizadas, etc. Porque um exemplo mínimo que eu vou dar para vocês, o Fundo Elas tem apoiado muitas mulheres negras e indígenas, especialmente por, em nosso caso, razões de direitos e de justiça. Mas, quando nós doamos, sejam 30, 40, 50 mil, 100 mil reais, e vão a parar nas mãos de mulheres lá no mais profundo do Brasil, e elas não têm conta, e elas vão abrir uma conta, não acreditam que o dinheiro foi doado para elas. Então, e por que não acreditam? Porque são mulheres indígenas, são mulheres negras, são mulheres pobres. Então, como vocês costumam falar, o buraco é mais embaixo. O buraco também tem que ser trabalhado na sensibilização de que, se uma mulher negra, uma mulher indígena ou uma mulher trans vai para uma empresa a solicitar alguma coisa, seja atendida da mesma forma que é atendida uma pessoa de classe média, branca. Então, ao mesmo tempo que devem existir os protocolos, a inclusão da diversidade, etc., tem que haver uma mudança profunda de mentalidade. E uma mudança profunda de mentalidade em nós, especialmente, brancos. Porque nós somos os que reproduzimos o racismo. Nós somos os que temos os privilégios. E não deveriam existir privilégios. O mais importante na sociedade deveriam ser os direitos para todos e todas. Essa, para mim... Bom, isso reflete o momento que a gente está vivendo, né? Mas, enfim, seguimos aqui na conversa. Eu acho que você falou bastante sobre direitos, né? E aí, eu junto com a fala da Sônia, quando alguém confia em você e te dá oportunidade, o quanto isso é transformador. Gente, estou emocionada mesmo. Eu vou continuar assim, mas eu vou continuar, tá? E aí eu abro para vocês. Alguma pergunta? Tem, da Helena. Depois uma outra aqui na frente. Eu vou pegar as duas, daí a gente faz a última rodada. Oi, Helena Monteiro. Prazer estar aqui. Também amo o México, Amália. Então, estamos aqui iguais. Eu agora trabalho com a Universidade de Harvard, aqui no Brasil. Eu queria um comentário de vocês. Eu tenho tido uma experiência muito interessante de programas de mentoria com mulheres e com minorias, não é? Com pessoas negras, com jovens de baixa renda. E com um resultado impressionante, porque você abre um espaço e a pessoa cresce numa rapidez, é muito comovente. Só que a minha experiência por Harvard é muito pequenininha, com muito poucas pessoas. Então, o impacto no Brasil é muito pequeno. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência em programas de mentoria, se isso é uma maneira que realmente ajuda, não é? Queria ver o comentário de vocês. E o meu outro comentário, também trabalhando nesse âmbito, né, de Harvard, da comunidade que está aqui no Brasil e dos jovens, existe sempre essa fala, até convido aí a Márcia e o ministro Melson também, se quiserem comentar, sobre a questão do empreendedorismo social, e um ressentimento das jovens aqui no Brasil, dizendo que aqui é um país onde a gente não pode errar. Você teve uma ideia, você foi adiante, te apoiaram, se deu errado, se você faliu, se não foi bem, acabou a sua vida. Você não tem uma chance de se recuperar, reconstruir, explorar, começar de novo, como é em muitos outros países. Quer dizer, a coisa de tentar, errar e continuar. Então, eu queria ver se vocês têm alguma experiência nesse sentido, com relação ao grupo de mulheres ou minorias, e qual é a reflexão de vocês. Obrigada.
Olá, bom dia. Meu nome é Verônica, eu trabalho na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E essa questão da mulher é uma questão que perpassa, inevitavelmente, o nosso trabalho, que é com a primeira infância. Né? Então, a gente vê o quanto que é a mulher que está à frente, né? E a gente fala muito sobre cuidar de quem cuida e de ampliar essa rede de apoio, né? Pensando que não só a mulher, a mãe, é responsável por essas crianças. Né? A gente fala muito sobre ter uma vila, precisar de uma vila para cuidar de uma criança. Mas eu escutando, né, falando sobre a mudança que o acesso, né, à independência financeira, o acesso a recursos financeiros pode trazer para essa mulher individualmente, eu gostaria de escutar um pouco também sobre o quanto o impacto coletivo que essa ação tem. Ou seja, quando a gente dá voz, quando a gente dá condições dessa mulher de colocar suas ideias em prática, de caminhar com seus próprios pés, ela tem condições também de poder compartilhar as suas contribuições, né? A sua perspectiva, que é uma perspectiva muito importante, é uma perspectiva da mulher negra, da mulher pobre, da mulher indígena, da mulher trans. Então, eu gostaria de escutar um pouco sobre isso, o que vem depois que essa mulher se ergue, né? Pensando na sociedade. Obrigada. A última pergunta aqui. Oi, eu sou a Daniela Guerrelan, sou responsável pelo Instituto Avon. O Instituto Avon, a Amália conhece, muitos de vocês conhecem, investe há 18 anos especificamente em causas de interesse da mulher. Então, ao longo de 18 anos, a gente adquiriu uma boa dose de expertise, de contatos, de conhecimento profundo em relação às causas e em relação às mulheres, porque sendo o Instituto Avon o braço de investimento social da Avon, que existe como um modelo de empreendedorismo que concede crédito, que é democrático, que não tem barreiras de entrada praticamente para as mulheres, essa experiência está entranhada na cultura da empresa. O que eu tenho ouvido ultimamente é uma certa dissonância entre dois discursos. De uma parte, um discurso que eu cito aqui, a fala do próprio BNDES, do ministro, falando do amadurecimento da cultura de avaliação que é necessária, né, para a gente ir além das ações taticamente bem-sucedidas e passarmos a ações estrategicamente bem-sucedidas e que sejam capazes de evoluir no alcance da transformação social que todos nós desejamos. E, por outro lado, um discurso assim: confie nas mulheres, confie, não vamos atrelar o investimento a nenhum projeto e também não sabemos quais vão ser os indicadores de impacto. Confie. Sendo que nós, investidores sociais, e aqui eu falo como executiva, a confiança para nós não é um presente. É uma conta corrente que é alimentada todos os dias com evidências. E, para a gente ter essas evidências, a gente tem que ter, com as organizações beneficiárias e com as próprias mulheres, uma contrapartida que vai além da relação banco-empréstimo e que passa por construir juntos, com a nossa expertise acumulada ao longo de 18 anos, com a nossa rede de contatos e também com a nossa cultura de avaliação. Tem aí o desafio, 3 perguntas, vários temas. Fiquem à vontade de falar e eu aproveito para pedir já para se falar as considerações finais, que a gente já está concluindo a mesa. Olha, sobre mentoria, quem quiser participar tem agora esses 3 dias, né, 17, 18, 19, a Rede de Mulher Empreendedora faz um grande evento, um grande fórum, que tem 110 mil mulheres do Brasil inteiro inscritas. E elas vão estar lá e a gente faz mentorias. Eu mesmo faço uma grande mentoria amanhã para essas mulheres todas do Brasil, todas. Por enquanto, ainda não presencial, mas sempre tinha esses eventos presenciais, né? Então, existe, sim, no próprio Fundo Dona de Mim, a gente fez a mentoria e faz a mentoria para essas mulheres, que isso é muito importante. E dar a continuidade depois, como você está falando. Então, não adianta só dar o peixe, né? A gente tem que ensinar a pescar, a gente tem que estar ali pronta para ouvir, para poder ajudar essas mulheres. Só quem
foi, né? Eu fui lá em Capão Redondo, 45 mulheres, o olhar dessas mulheres, da esperança de elas poderem transformar a vida delas, e realmente transformou, é alguma coisa que não tem preço. Então, assim, sem dúvida nenhuma, tudo isso que foi falado, que a própria que o Fundo Elas faz, cada um que está aqui, a única coisa que eu vejo hoje na sociedade, o que acontece? Nós estamos muito fragmentados. Então, temos muitas pessoas fazendo coisas parecidas que têm custos para fazer e poderíamos estar mais juntos fazendo muito mais. Então, é assim, o que eu queria chamar a atenção aqui é para tentar diminuir essa fragmentação e juntos a gente poder fazer mais por todo o Brasil, né? Então, o Fundo Dona de Mim foi para todos os estados, foi para mais de 350 cidades. O Brasil, hoje, com essa capacidade, todo mundo tem um celular, tem uma forma, um smartphone de chegar a qualquer espaço que tem. A gente sabe disso e nos surpreendeu quando nós colocamos no ar o fundo, tão rápido que foi e o tanto que a gente espalhou pelo Brasil todo. Claro que através do Grupo Mulheres do Brasil. Então, mais uma vez, aqui eu quero chamar as mulheres e vocês, convidarem as suas esposas, as mulheres que conheçam a fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil.org.br. Muito obrigada. Obrigada, Sônia. Eu já fiz a minha inscrição, já sou parte. Amália, suas respostas para as perguntas e considerações finais. A segunda pergunta eu não entendi. Então, você me faz de novo, mas não agora. Eu vou começar conversando com a Dani. Não tinha tempo aqui, Dani, para eu falar sobre nosso relacionamento com a Avon, que foi muito importante. E uma das coisas que eu ia falar, inclusive está escrito para eu não esquecer, mas não houve tempo, é que o Fundo Elas aprendeu muito com a Avon. E uma das coisas que aprendeu com a Avon foi a construção de indicadores. A construção de indicadores. E isso serviu muito, posteriormente, em nosso relacionamento com a Fundação Laudes, para construir indicadores no projeto que era sobre violência, mas na moda, né? Então, obrigada por ter feito essa intervenção que me deu a oportunidade de falar sobre o assunto. Eu sou do caminho do meio, tá? Eu acho que quando se fala de confiança e quando eu falo de confiança, eu estou falando de deixar de criminalizar as organizações da sociedade civil, de confiar que elas sabem, de confiar que elas não vão a roubar. Haverá algumas que são corruptas, mas isso não dá direito a ninguém a chamar a todas de corruptas e a persegui-las. E quando eu falo de confiança, eu peço aos empresários, às empresárias, que se confiem nessa construção, que não é uma construção de um dia para outro. Tá? Nós demoramos um tempo para confiar, Avon e Elas. E nós confiamos entre nós. Você sabe que pode me ligar a hora que for para qualquer coisa, independentemente de que não exista mais uma relação financeira entre nós. Né? O mesmo pode fazer a Laudes. E outra das questões de por que eu falo de confiança é porque nos anos 90 saiu a cooperação internacional do Brasil, saíram as fundações e começaram a pensar, e a estratégia delas era: vamos a enquadrar as organizações da sociedade civil do mundo dentro da lógica empresarial. E isso é impossível, porque as organizações da sociedade civil são sem lucro. Isso nos diferencia. E não significa que eu esteja em contra do lucro ou em contra do que as empresas fazem, senão que somos diferentes. E aí tem que haver um entendimento de como vamos construindo nossos relacionamentos e quais são os pontos em comum e como podemos colaborar e como podemos construir um mundo melhor e um Brasil melhor. E é possível, especialmente agora, no período da pandemia, quando nós vimos que o espírito de colaboração e a filantropia colaborativa, que
chega a ser, no final das contas, quando chega às comunidades e pulveriza recursos, chega a ser também uma filantropia horizontal. Elas estão misturadas. Então, é isso que eu posso falar desde onde eu estou e o que eu faço, né? Agora, sobre a mentoria, eu vou falar do Fundo Elas. O Fundo Elas apoia organizações de mulheres coletivamente, não apoia indivíduos, né? Então, como se dá essa mentoria? Por exemplo, eu aprendi muito de muitas mulheres que hoje têm 80 anos. O que eu sou, eu devo a essas mulheres que têm 80, 70 anos. Mas eu nunca tive concretamente uma mentoria. Elas me ensinaram. As que morreram antes de eu, e eu li elas. As que estavam construindo o movimento de mulheres e movimento feminista no México. Tá? As que construem e construíram aqui. Mas eu não tive mentoria. Então, na minha época, não tinha mentoria. O que nós aprendemos é que as mulheres trabalhando em rede, as mulheres aprendendo umas das outras, isso é mentoria também, e coletivamente. Então, não precisa ser aquele modelo privado, individual, de um a um. Não elas, é coletivamente essa mentoria. E a segunda pergunta, desculpa, não entendi. Eu gostaria imensamente de agradecer como vocês compartilharam as suas experiências, as suas crenças. Sônia, Amália e a todos, obrigado pela sessão. A gente conclui agora essa conversa, mas continua no café, continua amanhã, continua depois. Enfim, obrigada, Paula. Obrigada.